Pois bem, gente, hoje recebo com muito carinho, em cima de tudo, a professora, pesquisadora e escritora Ana Cecília Togni, que vai falar com a gente sobre o concurso literário da Livat. Professora, eu sei que eu citei aqui professora, pesquisadora e escritora, mas eu tenho algumas coisas que, para mim, professora uma vez... Sempre professora. Sempre professora, né, professora? Seja bem-vinda, tudo bem? Com certeza. Bom dia, Vini. Tudo bem? Tu comentavas agora há pouco que da garoa, agora quando eu cheguei um pouquinho antes das 8, continuava a garoa fininha, né? Mas mesmo assim, eu penso que todos os dias são bons, se a gente os faz bons. É verdade. Independente do sol, independente da chuva, né? É bem verdade. Até porque contra isso a gente não tem nem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com os ouvintes e contigo, né? E porque sempre, para mim, é uma alegria poder estar transmitindo ou conversando um pouco sobre literatura, né? Que é um dos ofícios que me apaixona, né? E que, como tu disse, professor, sempre professor, mesmo aposentado, né? Mas, na verdade, a gente sempre aprende e a gente sempre ensina. Sim. Então, eu aprendo contigo, tu aprende comigo, independente da sala de aula. E esse é o universo que só agrega, né, professora? O universo da literatura, eu vejo, eu escrevo, eu componho algumas músicas, alguns textos também, e a gente vê que quanto mais a gente produz, melhor a gente fica, né? Com certeza. Se eu for olhar, ontem eu estava olhando algumas letras que eu fiz em 2013, e agora que eu estou me preparando para gravar algumas músicas também, eu estava olhando letras de 2013, nós já estamos em 2017, lá se vão alguns anos. É isso. E como a gente evolui, eu acho que esse é o espírito, né? É verdade. Eu penso que nesta área da literatura, da letra, da música, que não deixa de ser literatura, né? Porque vimos o prêmio maior da literatura, né? Foi concedido ao Bob Dylan. Então, enfim, eu penso que cada vez que tu escreve, quando tu vai ler, como tu está dizendo, quando tu vai ler uns meses depois, uns anos depois, tu diz, mas isso aqui, né? Mas na verdade é isso, é o exercício. É o exercício de escrever. E com isso a gente só melhora. Mas para escrever bem, é preciso ler também, ler bastante. Esse eu acho que é um exercício contínuo, né? A questão da leitura, né? Com certeza. Porque além de vocabulário, além de todo escritor, todo mundo que compõe, necessariamente precisa de inspiração, né? Com certeza. E aquela frase que eu não sei se ela é adequada ou não, que nada se cria, tudo se copia. Não que a gente copie, mas que a gente se inspire, né? Exatamente. Porque às vezes tu enxerga alguma coisa, como agora, estou vendo esse teu caneco de café aqui. Isto aqui poderia dar uma história. Né? Então, na verdade, tu te inspira em alguma coisa. E às vezes tu lê um texto que te motiva a escrever outro. Não que tu vai escrever igual, porque o plágio é terrível. Exatamente. Mas que, mas isso aqui poderia ser assim, mas poderia ser diferente. Então, um exercício que eu gosto de fazer quando eu faço oficina de literatura é isto. Por exemplo, pegar uma história em quadrinhos sem texto, né? Só desenho. Sim. E pedir para os adolescentes, para as crianças ou para os adultos, seja lá o público com o qual esteja trabalhando, faça a sua história. Então, na verdade, as imagens estão ali. E são as mesmas? Às vezes, cada um tem um ponto de vista? Cada um escreve diferente, né? Então, assim, as imagens estão ali. O autor daquelas imagens, ele tinha um objetivo com aquilo. Mas na hora que tu vai escrever, tu vai dar o teu objetivo, o teu sentimento, né? A tua maneira de enxergar. Então, é uma fonte de inspiração também. Sem dúvida nenhuma. Acho muito bacana esses mecanismos que pessoas têm, né? E assim como tem pessoas, né, professora, que dizem, não, porque eu tenho que andar sempre com um caderninho para anotar. Outras pessoas simplesmente dizem, não, eu sento e escrevo. Outras pessoas dizem, não, eu preciso estar no ambiente. Isso é uma particularidade de cada um. Eu, por exemplo, se vejo alguma coisa que me chama atenção, eu anoto no bilhete. No bilhete que eu tiver ali. Sim. Né, à mão na hora. Põe na bolsa. Quando eu chego em casa, eu tenho uma pasta no computador, eu coloco a ideia. Aquilo que surgiu.
E depois, um dia de repente, eu me lembro daquilo, aquilo lá. Então eu vou lá e escrevo. Eu gosto de escrever à noite, né? Por exemplo, a minha produção científica, quando eu fiz mestrado, doutorado, eu sempre trabalhava à noite. E na literatura também. Porque à noite, eu escrevo durante o dia também, mas à noite já ajeitou tudo que tinha que ajeitar, né? Já está tudo mais tranquilo, e aí tu vai a rotação do nosso dia a dia já começa a ficar mais lenta, mais concentrada, mais fácil, né? Exatamente. Eu também prefiro, acho que algumas coisas do que eu componho de muita qualidade saem à noite, quando sai de muita qualidade, obviamente. Mas é bacana, eu acho que é um exercício, assim como a leitura, a escrita também. Professora, o nosso concurso está na edição de número 6, né? Vamos falar um pouquinho dele então, que tem categoria nova esse ano, né? Tem, graças a Deus e a inspiração de algumas crianças. É assim, ó, Vini, dando uma resumida. Esse concurso ocorre de 2 em 2 anos. O primeiro ocorreu em 2007, de lá para cá, 2009, 2011, 2013, 2015 e agora 2017. Então, ele continua com as mesmas 5 categorias que existiam antes, que é contos, crônicas, literatura infanto-juvenil, crônica histórica e poesia. Mas a gente convivendo com algumas crianças, um é o Gabriel Caie, que é filho do nosso colega acadêmico, Márcio Caie, e a outra menina é a Giovana Rigo, que é de Estrela, né? Vendo que essas crianças produzem histórias, escreveram livros. O Gabriel escreveu e publicou junto com o Márcio, que é o pai, né? E a Giovana escreveu sozinha, publicou, né, já o segundo livro. A gente pensou, por que não abrir um espaço para crianças? Então a gente abriu a categoria Histórias Infantis para crianças de 6 a 13 anos. 6 a 13. Porque aos 6 anos tem muita criança que já está alfabetizada, né? Então, teremos essa categoria para crianças e as outras, como eu já falei, para escritores de 14 anos em diante, né? Sendo que os menores de idade têm que preencher uma ficha de autorização, os pais assinarem, né? Essa ficha tem que vir pelo correio, né? Bem como uma das discussões grandes que se tem na academia é se os textos que vêm são inéditos. Então, o autor também tem que fazer uma declaração dizendo que seu texto é inédito, que nunca foi publicado, né? E que ele também não tem livro individual publicado. Entendi. Né? Porque, por exemplo, ele ter participado de uma coletânea lá com um texto, tudo bem, mas ele não pode ter livro individual publicado, né? Entendi. Então, isso deve vir também por escrito. Essa ficha de inscrição assinada e esse termo de ineditismo do seu texto e a declaração de que não tem livro publicado deve vir para o endereço postal da Alivate, que é Alivate, Rua Bento Gonçalves, 1114, 95.900, 026, Centro Lajeado. Isso aqui. Tem que vir para esse endereço. Os textos concorrentes e os dados dos escritores, eles devem vir em 2 arquivos por e-mail. No e-mail, concursoalivate6, @itrs.com.br. O 6 é número. Tá. Concurso Alivate 6, número, né? O número 6, numeral, isso, @itrs.com.br. E então, tudo por e-mail, porque isso facilita a vida da comissão organizadora e da comissão avaliadora, né? A gente separa as categorias, né? Para distribuir para a comissão avaliadora. E a comissão avaliadora é uma comissão que é composta por 3 membros, sendo que um é da academia, né, um acadêmico, e dois outros avaliadores de fora da academia. Normalmente nós convidamos professores de português, né, pessoas ligadas à literatura. Sim, pessoas ligadas à literatura. Bom, professor, o grande objetivo disso é formar uma obra, né? Isso. A gente já tem data de lançamento, que é no dia 6 de dezembro. E a gente, então vai ser assim,
Cada categoria vai ter 4 textos selecionados, né? E esses 4 textos selecionados, juntamente com textos dos acadêmicos, que não participam do concurso, apenas enviam o texto, vão formar o livro Escritos/Escritores 6. Bacana. Escrito/Escritores 6. É a oportunidade das pessoas. E a gente tem, né, professora? Sabe que eu convivo muito no meio da música, né? E tem muita gente que às vezes busca essa oportunidade justamente, né? Claro. Nós temos aqui em Teutônia, a gente faz em um bar da cidade, a cada uma vez por mês, um palco aberto. Que legal. Que nós montamos o nosso equipamento, nós como músicos, Sim. E deixamos quem quiser ir lá tocar, pode ser quem sabe 3 notas musicais, que vai lá cantar uma música com o intuito justamente de se divertir e de trocar essa ideia. Tem música autoral. E eu acho que precisamos de ferramentas e de meios como esses que a Livate oferece, né? Com certeza. Os talentos estão aí, né, professora? Com certeza. E tem muita gente que escreve. E às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de se expor. Sim. Porque eu penso que o escritor, ou aquele que está tentando ser escritor, né? Eu acho que quem escreve é escritor. Seja um escritor publicado ou não, ele é escritor. Mas às vezes a pessoa pensa, o que os outros vão pensar daquilo que eu escrevi? Então, na verdade, cada leitor vai dar a sua interpretação. Se eu vou ouvir uma letra das tuas músicas, pode ser que eu vá interpretar de um jeito que não é aquilo que tu quis dizer quando tu escreveu. Exatamente. Né? Porque na hora que tu escreveu, tu tá pondo o teu sentimento, ou a tua alegria, ou o teu romance, ou a tua tristeza, né? Tu vai pôr. Pode ser que eu vou ler uma letra tua, ou ouvir, né? Musicada, eu vou pensar, nossa, que coisa linda, né? Que emoção. Que besteira que ele escreveu. O que será que ele quis dizer com isso, né? Exato. Então, cada um tem a sua interpretação. Como a gente também, quando escreve uma história infantil, por exemplo, ou um conto, né? Também tu põe teu sentimento. Sim. Né? Um livro de pesquisa também tu põe. Mas só que ele é um pouco diferente. Sim. Né? Ele é um pouco diferente. Mas, por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Domingo de tardezinho, estava em casa, daqui a pouco eu vi que tinha uma mensagem no meu Messenger. Eu olhei, era uma moça, uma senhora, uma moça, que perguntava, a senhora escreveu um livro sobre o Esporte Clube Americano? Aí eu respondi, sim, sobre o Americano Coroas. Ela respondeu, como eu posso fazer para adquirir essa obra? Digo, pode adquirir comigo. Dei meu endereço, né, telefone. Ela disse, mas eu moro em Pato Branco, no Paraná. Olha só. Ela disse, eu não posso ir aí. Aí ela disse, é porque meu pai foi um dos primeiros jogadores do Americano. E ele se emocionou muito quando ele soube dessa história. Então, eu vou agora mandar via postal, né? Hoje eu vou mandar via postal para ela. E eu me emocionei também. Sim, eu perguntei, como tu soube disso? Ela disse, porque meu pai contou uma história do Americano e eu fui para a internet para procurar, ver se eu achava alguma coisa. E a primeira coisa que apareceu foi seu livro. Ele disse, meu Deus, né? Então, na verdade, eu me emocionei, claro, imagina, porque vou causar uma emoção para uma pessoa de 83 anos, que lá atrás começou a jogar, né? E que geograficamente está tão distante, né? Exatamente. É isso aí. E essa é a realidade que a gente retrata, às vezes, do que a gente escreve, né? Uma realidade que, como a senhora disse, às vezes a gente vai chegar de uma forma... Acho que isso é uma das coisas mais interessantes de quem escreve, né, professora Ana Cecília? É justamente você escrever e saber que e ficar imaginando como as pessoas vão receber, como vão receber isso. Exatamente, né? exatamente. Para vocês que escrevem tanto, né? Eu escrevo por brincadeira, não, mas eu fico imaginando, poxa, como não que eu escreva com esse fim, eu escrevo, né, mas a finalidade é essa. Tu imaginar o que a pessoa vai estar recebendo. Vai pensar. Né? Tu sabe que eu li uma vez, não sei se isso é verídico ou não, que uma pessoa chegou para o Mário Quintana, né, que foi um grande poeta, e disse, mas poeta, tu disse isso para mim naquele texto, naquela poesia. Ele disse, eu não escrevi isso. Tu estás lendo
o teu sentimento. Mas quando eu escrevi, eu pensava em outra coisa. Então é bem isso, né? É bem isso. Professora, vamos reforçar os e-mails, os contatos. Isso. Então, os textos devem ser enviados em 2 arquivos separados, um com os dados do escritor, né? RG, CPF, endereço, pseudônimo, telefone, né? Esses dados todos. E o outro arquivo com o texto sem nome, apenas o pseudônimo, né? Que depois a gente cruza um com o outro na hora depois da avaliação. E esses devem vir para o e-mail concurso Alivate 6, numeral, né? Número, @itrs.com.br. Os demais dados, que é a declaração que o texto é inédito e também a declaração que o autor não tem livro individual publicado, devem vir para Alivate, temudo, né? Alivate, Rua Bento Gonçalves, 1114, Centro, Lajeado, RS, CEP 95900-026. E uma coisa que eu ia chamar a atenção, Vini, esta edição, os autores devem ou morar no Vale do Taquari e trabalhar aqui, ou devem ter nascido aqui, na região do Vale, né? E residir fora, residir em outras cidades do estado ou do país, como foi o exemplo que tu me deste fora do ar da tua amiga. Né? Então, na verdade, é isto. É para que sejam valorizados os escritores, os novos talentos regionais. Regionais do Vale ou ligados ao Vale. Legal, muito bacana. Professora, tem alguma ferramenta para quem quiser buscar, quem perdeu um pouco da parte da entrevista, a nível de site, para saber mais? Tem alguma publicação? Um regulamento com alguma coisa nesse sentido? Isso, o regulamento, ele pode ser obtido através deste e-mail. A gente manda, se alguém quiser, né? Que é concursoalivate6@itrs.com.br, ou então no Facebook da Alivate, Academia Literária. Alivate, digita lá no Facebook. Alivate vai aparecer, ali está o regulamento. Ou também no meu Facebook particular, que é Ana Cecília Togni, né? Também no Facebook da Nara Knack, que é da Comissão Julgadora. No Facebook do Adriano Spezia, no Facebook de João Paulo da Fontoura, que somos a Comissão de Avaliação. De avaliação não, desculpa. Organização. De organização, né? Perfeito. Então, também vou deixar contigo um impresso aqui. Perfeito, se alguém quiser ligar para cá, ou vir aqui consultar, né? Pode vir aqui, provavelmente vocês têm espaço ali. Perfeito. Então, fica um impresso aqui para que as pessoas aqui de Teutônia e arredores, né, do alcance, da região do alcance da rádio, possam também se informar, ou então podem ligar para perguntar o e-mail, né? Vocês passam o e-mail sem nenhum problema. Deixa conosco, por gentileza. Muito bem, professora, pesquisadora e escritora Ana Cecília Togni, sobre o concurso literário da Alivate. Sempre um prazer conversar com a professora. Grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tenha uma boa quarta-feira, professora. Eu é que agradeço a oportunidade, também para mim é muito bom vir aqui, e sempre depois que eu saio daqui, eu encontro pessoas que dizem, te ouvi lá na Tirol, te ouvi lá no Tirol. Né? Então eu acho que isso é bastante importante. Para a academia também, esse espaço é muito importante, né? Então a gente quer realmente agradecer. Conte conosco.